que eu acho muito importante, que talvez seja a base de tudo que nós estamos falando, né? O senhor tem uma experiência internacional muito grande, né? Não só nos trabalhos que o senhor fez, mas nas viagens, congressos, etc. O senhor é um cidadão do mundo, o senhor conhece realmente como é que o cenário internacional se movimenta. Agora eu quero saber o seguinte, eu queria a opinião do senhor. Na conjuntura atual, com todo o quadro brasileiro, em termos de que é a nossa sociedade, nossa legislação, mentalidade empresarial, sistema de governo, etc., dá para reindustrializar o Brasil? O senhor vê alguma possibilidade nesse sentido? O senhor consegue vislumbrar algum caminho? Porque o problema é a defesa, gente, não tenham dúvida de uma coisa que está chegando agora. Defesa é indústria. Se você não tiver indústria de defesa, meu amigo... O pessoal fala, o Vietnã não tinha indústria de defesa. Ele não tinha, mas a China e a Rússia apoiavam eles, né? Então, como é que o senhor vê isso daí? É a possibilidade da gente reindustrializar o Brasil? Sem dúvida, o Brasil é um dos maiores países do mundo, tem um grande mercado interno, um dos maiores mercados do mundo. Agora precisa abandonar ilusões, né? Precisa entender que o mercado interno é um patrimônio nacional e que precisa ser protegido, desenvolvido, defendido. Nenhuma das grandes nações, inclusive as que pregam o liberalismo, pratica a abertura indiscriminada às importações. E nessa crise recente, nesses anos recentes, com a pandemia, com a guerra na Ucrânia, a tendência com os conflitos China-Estados Unidos, a tendência ao protecionismo, a planos nacionais ou regionais, se acentuou. Ninguém mais pratica liberalismo, ninguém mais. Só os tolos da periferia que ficam pregando isso aqui. Aliás, vou lhe dizer, esse é um assunto que talvez não dê para falar aqui hoje, mas eu estou preocupado com o andamento das negociações do governo Lula com a União Europeia. É um acordo péssimo. Eu não entendo por que o governo Lula, que se diz preocupado com industrialização, e acredito que esteja, que se diz preocupado com desenvolvimento econômico, possa estar até agora engajado nesse acordo e dizendo que quer fechar esse acordo até o final do ano. As objeções feitas por Lula ao acordo não são suficientes. Eu conheço esse assunto bem. O acordo é vasto e altamente intrusivo. Não faz o menor sentido falar que quer industrializar o país e ao mesmo tempo, aceitar esse acordo intrusivo com a União Europeia. Então, comandante, a resposta à sua pergunta é sim, mas eu vejo com preocupação que mesmo num governo como o governo Lula, que se diz propenso à industrialização, que certamente não é se diz apenas, certamente que é isso, fique nesse minueto absurdo com um acordo que é contra a indústria. Um dos principais derrotados nesse acordo será a indústria brasileira, o que sobra dela depois de anos de incúria. Entende? Então, vamos ser consistentes. Quer industrializar? Não aceite acordos desse tipo, intrusivos, porque acontece o seguinte: o Brasil se compromete a eliminar as tarifas de importação com a Europa. Eliminar as tarifas, isso deixa a nossa indústria sujeita à competição com corporações europeias ou com outras empresas que não só são mais desenvolvidas, mas que contam frequentemente com maciço apoio financeiro dos seus governos, que têm deep pockets, que têm amplos recursos financeiros. Então, vou lhe dizer, eu fico até indignado de ver que este governo continua levando adiante essa negociação. Eu espero que seja uma manobra. E o Brasil, você sabe como é o Brasil, né? Não gosta de confrontação. Então pode não querer dizer não aos europeus, então faz objeções parciais na expectativa de que os europeus não as aceitem, e aí o acordo não sai. Mas vamos ficar dependendo da intransigência europeia? Comandante, a Austrália acabou de sair de uma negociação com a União Europeia, e foram divulgados os motivos pelos quais a Austrália saiu da negociação com a União Europeia. Os mesmos que nos levariam a também abandonar a negociação com a Europa. Então a indústria é importante, não só por motivos militares, também porque desenvolvimento econômico
tecnologia, progresso técnico depende muito de indústria, não pode, dificilmente um país agropecuário, exportador de produtos minerais e commodities, vai ser um país que progride muito tecnologicamente. Então, o desenvolvimento de longo prazo, civil e a defesa dependem fundamentalmente da indústria.